página. Muito bem. O negócio é o seguinte, quando a gente está falando de trigonometria, a gente está falando de triângulos. Então, obviamente, sendo cosseno, tangente, Pitágoras, né? Uhum, Tudo tem a ver com triângulos. Então, tem que saber muito de detalhes de triângulos, por exemplo, que é a soma dos ângulos internos dá 180, né? uhum, E o ângulo interno com o externo também dá 180. Que existem retas com nomes especiais, tipo reta altura, que é uma reta perpendicular a uma base. Isso aqui, né? Ah, a área, base vezes altura, dividido por 2, coisas assim, né, que a gente vê a vida toda aí. Talvez uhum, vai precisar revisar. O importante nesse momento é saber que existe. A gente pega no Google lá, se for o caso, né, se estiver estudando e não souber. O importante é saber que existe. Triângulo é uma das coisas da matemática que existem mais formas de você calcular, né? A área do triângulo mesmo tem no mínimo umas 15 fórmulas diferentes. Tem muita forma. Então, não se sinta mal caso você não saiba algum detalhe de triângulo, porque tem muitos mesmo. uhum, Muito bem. Agora, com isso em mente, né? Vamos focar no que vai aparecer aqui nesse capítulo, que são essas funções seno, cosseno e tangente. Eu, particularmente, não gosto muito de usar esse livro para. Eu vou pegar outro. Esse livro é mais bonito, mas o outro é mais bem explicado, essa parte aqui. Peguei o livro, tem um link. Mas ele vale também, não tem segredo, é que eu já estou mais acostumado também a explicar lá do outro. uhum. A página eu sei até de cor, eu acho que é 270. Não, não é 270, 200, só 200. Bem, ele é bem interessante que ele começa aqui, esse livro, ele começa de uma coisa anterior a seno e cosseno. Eu vou só passar por cima, Uhum, que é o proporcionalidade, né? O tal do Teorema de Tales. O Teorema de Tales te diz que se você tem um segmento de retas paralelas, que são as retas pretas aqui, tá vendo? uhum, Elas você cruza retas vermelhas, ou seja, retas estão cruzando as retas paralelas aqui, então você pode afirmar uma coisa. Você pode afirmar que se você pegar esse tamanho e dividir por esse, vai ser igual a esse tamanho aqui dividido por esse. uhum, Independente da forma que as retas estão cruzadas, entendeu? Se eu fizesse uhum, com outra reta assim, também seria igual essa divisão aqui, percebe? uhum, Essa é a ideia. Então, essa é uma lógica muito importante para os triângulos, né? Porque logo, logo a gente fecha isso aqui, ó, vira um triângulo, e tu consegue tirar várias relações para os tamanhos dos lados, tá vendo? tá, tá. Então, eu só quero dizer que exista, né? Que existe. Por exemplo, o teorema da bissetriz, ele é importante, às vezes, para você encontrar lados de triângulos, né? Num problema. O teorema da bissetriz, ele diz o seguinte, primeiro, o que é uma bissetriz? É uma reta que corta um ângulo no meio, exatamente no meio. Então, essa reta aqui, a S, é uma bissetriz desse ângulo verde. Ele Tá. está te dizendo que você pode, né, caso seja necessário para o seu problema, né, dizer que A dividido por, ou melhor, o tamanho de AB dividido pelo tamanho de AC é igual ao tamanho de BS dividido pelo tamanho de CS, Tá. ok? Então veja a importância disso, né? Você está pegando todos os tamanhos aqui que envolvem o teu triângulo. Uhum, Ou dois triângulos ligados, né? Você poderia pensar dessa forma. Contanto que esse cara seja uma bissetriz, não é qualquer reta, hein? Uma reta que corta o ângulo no meio. tá. Muito bem. Então, bem, nesse primeiro momento eu só quero mesmo que você saiba que existem essas coisas. Então aqui ele já manda um probleminha muito massa aqui de encontrar o lado de dois terrenos, com as informações que ele cita. Ó. Ele cita que tu tens aqui laterais paralelas nesse terreno, como Uhum, normalmente são os terrenos, né, por aí, nas ruas. Normalmente é um muro reto que separa, né? uhum, E ele diz o seguinte, a frente dos dois juntos dá 63, e um terreno tem um lado 20 e outro lado 50. Encontra o tamanho da frente dos dois terrenos. Então, assim, parece que dá para fazer, tem muitos dados, mas as coisas estão meio bagunçadas, né? De uhum, fato, porque você tem duas incógnitas. Então, você veja, né, x e y. Então, para encontrar o valor das duas, você precisa de duas equações, tá vendo? uhum, Uma equação, ela é bem direta aqui.
que não precisa nem envolver o teorema de Tales, que é simplesmente o fato que a soma dos dois dá 63, né? Certo. Agora eu preciso de outra, e a outra, obviamente, eu vou ter que usar esses lados aqui, vou ter que usar também o fato que ó, é cortado por retas paralelas. Uhum. Então eu posso usar o teorema de Tales. Eu posso dizer que esse dividido por esse é igual a esse dividido por esse. Certo. Isso. Daí aqui virou continha de sisteminha, né? Isolar X, depois jogar na outra, aquela história, né? Uhum. Não vou pedir para você fazer essa, porque essa eu fiz. O problema aqui não é bem a resolução do sistema, que isso eu sei que é uma coisa que você sabe fazer bem. O problema aqui é a Entendimento da situação. interpretação, exatamente, o entendimento. Por isso, eu vou te pedir para fazer uma questão, aqui, vou te pedir para fazer essa questão 3 aqui, beleza? Com o que eu já te expliquei de teorema de Tales, né? Então, se tu tiveres alguma dúvida, fala, mas nós estamos vendo as retinhas aí, né? Um dividido pelo outro. Então, quando chegar na resposta, o valor de x aí, você me conta quanto dá, beleza? Tá. Dá 12,5. Perfeito. Nada a acrescentar. Eu só queria mesmo que tu soubesse que isso existe, tá? Daí surge um monte de coisas interessantes, tipo figura semelhante. Figuras semelhantes são figuras que vão ter as mesmas proporções, né? Tá. Tá. Aqui também, ó. Esses dois caras são semelhantes, eles têm os mesmos ângulos e eles são semelhantes de uma forma muito específica, né? Um é o dobro do outro, Uhum. perímetro, vamos dizer assim. Uhum. Então tá bom. E daí a gente tem um negócio chamado razão de semelhança, que é um fato muito curioso, né? Perceba que uma vez que esses polígonos são semelhantes, né? Quando você recebe essa informação, você pode ter certeza que todos os lados vão seguir a mesma proporcionalidade, tipo, 4, veja, multiplicado por 2. O que for proporcional a esse também vai ser multiplicado por 2, e é de fato. Uhum. Então, quando é semelhante, é isso que ocorre. Aí você tem esses casos de semelhança aí, né? Muito, muito curiosos, que são ângulo-ângulo, lado, ou seja, se ele seguir essas lógicas, significa que você está se deparando com polígonos semelhantes, beleza? Uhum. A ideia é essa. Então, vamos continuar. Vou pular bastante coisa aqui, tá? Eu só estou falando para tu saber que existe mesmo. Então, Tá. nós temos algumas consequências aqui. Primeiramente, vamos ter uma constante de semelhança, que você pode obter dividindo qualquer dois lados que são semelhantes. Você vai ter aqui a consequência de a mediana, aqui, ó, o segmento de reta aqui nos pontos médios de dois lados, vai dividir exatamente no meio aqui, vai ser metade do cara que te bate, entendeu? Se for Ah, tá. semelhante. Uhum. Isso. E é isso aí. O que tem de importante são essas duas. Beleza, agora a gente já está chegando num triângulo muito mais interessante, que é o triângulo retângulo. Por que ele é mais interessante que os outros? Porque é dele, e só nele, que nasce o seno, cosseno e a tangente. Sempre que você está falando de seno, cosseno e tangente, você está falando de elementos num contexto de um triângulo retângulo. Um triângulo normal não vai ter seno, cosseno e tangente, entendeu? Uhum. Então, é por isso que o retângulo é muito mais importante que os outros. Tendo em vista isso, podemos continuar. Primeiro, Teorema de Pitágoras. Lembra do Teorema de Pitágoras? Sim. Bom, então tá bom. Não muitos segredos para você. A gente, eu acho que fez até teorema. Bem, fizemos pelo menos a parte das raízes quadradas e coisas assim, né? Então, Sim. quando a gente falou de inequações, acho que foi contigo que eu falei de inequações. Foi. Beleza. Então, é isso, cara. Daí, olha só. Essas relações aí, elas, como tudo na matemática, têm consequências, né? Então, é muito interessante você ter essa página aqui no seu, guardada aí no seu coração, pelo menos no seu WhatsApp,
Eu vou bater um print aqui dessa parte e vou colar, porque é um negócio que é difícil achar, às vezes, nos livros, mas é muito forte, que são as relações diretas entre esses lados do triângulo. Eu colei ali, né? Eu quero que você repare. Tá. Aqui é um PDF, então fica onde ficar subindo e descendo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colar essa figura aqui. Para que você note, né, as coisas, olha só. Veja, esse triângulo é um triângulo retângulo, mas o ângulo de 90 graus está aqui em cima, tá vendo? Tá. Isso. Então, ele faz o quê? O que é essa reta preta aqui? É a reta altura. Uhum. A altura, no contexto de matemática, ela tem um significado muito forte, que é uma reta perpendicular a uma base. Por exemplo, quando Uhum. você ia no médico, ele media a sua altura, ele falava assim, fica reto, né? Justamente, nós temos que fazer uma reta perpendicular, ou seja, ortogonal, reta com a base aqui. Tá vendo? Uhum. Daí você vai ter uma reta altura no triângulo. Essa reta altura ela é muito importante, porque ela vai servir para encontrar a área, por exemplo, e também serve aqui para gerar dois outros triângulos retângulos, né? Porque você vai ter 90 graus aqui, então você gera um triângulo retângulo aqui, outro triângulo retângulo aqui, não é mesmo? Uhum. Maravilha. Então, com isso você, daí, né, um pouco de visualização, que a gente não precisa ter aqui, porque a gente está só vendo por cima algumas coisas, você vai ter todas essas quatro relações ali, beleza? Tá. Então, saiba que existe. Não vou te cobrar que tu decore isso, nem nada. Não acho que vale a pena. Só quero que você lembre que isso aí existe, beleza? Tá bom. Porque pode ser útil num outro momento, se tiveres um problema aí com o triângulo, coisa assim. Muito bem. Então, agora podemos continuar aqui. Agora já temos algumas coisas interessantes para fazer. Muito bem. Que tal a gente fazer problema 32? Acho que você consegue fazer o problema 32 baseando-se naquelas regras que eu te mandei. Você pode usar o arquivo que eu mandei no WhatsApp, opa, o arquivo que eu mandei no WhatsApp para resolver esse problema aqui que tu acha. Tá bom. Eu posso também pegar os arquivos e deixar aqui para tu olhar também, acho que fica mais fácil. Não precisa, cara. Tá tranquilo. Então, beleza. De toda forma, eu já estou fazendo. Aí, quando chegares nas respostas aí, a gente já pode ir para seno, cosseno e tangente, beleza? Tá. Me diz uma coisa, você já está tendo aulas na faculdade? Já. Legal, está pegando bem lá física? Não, então, não muito, cara, porque toda vez que é, abro um capítulo novo, eu preciso dar uns 2, 3 passos atrás para poder relembrar coisas básicas de matemática ou coisas básicas de física, sabe? Tá, É igual, mas me por diz uma exemplo, coisa, você tem essa percepção quando você vai fazer exercícios ou lendo conteúdo? porque é sempre assim, cara. Quando inicia o capítulo, eu vou indo bem, até os exercícios fáceis eu consigo ir fazendo, só que começa a se aprofundar demais. Então, por exemplo, ontem em cinemática,
entrou uma questão de derivada. Foi cinemática? Acho que foi. Enfim, eu tava fazendo ontem, aí entrou uma questão de derivada que aí eu já comecei a pegar um pouquinho mais, entendeu? Então eu sempre preciso dar uns 2 passos atrás, então eu tô sempre atrasado na evolução da matéria, sacou? A tua faculdade é dessas à distância, né? É, Sim. Bem, tu não quer me mandar esse problema de cinemática aí pra gente dar uma olhada, esse problema que tu teve dificuldade? tá. Eu não tô com Termina ele aí aqui e me agora, manda, mas eu pode te ser? mando. Não é porque Aham. eu não tô com ele aqui, mas eu te mando, sim. A gente pode fazer agora, depois desse aí. Acho que ficaria Tá. legal pra tu. Não, não foi cinemática não, cara, foi trabalho e energia cinética. Tem uma É, fórmula de trabalho e energia cinética que tem aquele... Putz, cara, depois eu te mando. Terminando aqui, eu te já mando. é um conteúdo que envolve um pouco mais de interpretação mesmo. Então, é Sim. complicado. Tá invertido ali o B com o C de acordo com o negócio. Eu posso considerar eles sendo iguais? Não, né? Eu preciso inverter na fórmula A também, né? sua lógica é a lógica da comparação, certo? Então, Certo. para as equações, você, se você quiser Tem que trabalhar com trocar, né? esse C, você vai ter que usar as equações que envolvem o B, entendeu? Exatamente. Entendi. O M e o N também estão trocados, né? Então tem que tomar cuidado com isso mesmo. Caralho, então peraí. Então, tá, então. É verdade. Nem tinha visto.
Um minutinho que eu dei uma travada aqui, tá? Tô pensando como é que eu faço. Beleza. Ahn, bem, eu acho que o segredo aqui é você deixar o M e o N pro final. Você já encontrou alguma das letras? O M, O M? porque eu já tenho o B e tenho o A. Se você quiser, você pode encontrar o H por teorema de Pitágoras, se for o caso. Né? Porque você tem um triângulo reto aqui, né? Você sabe o M, você sabe a hipotenusa, que é 8, você consegue encontrar o H, certo? Verdade. Nem precisa usar essas fórmulas aqui, pode usar o teorema de Na Pitágoras mesmo. verdade, eu tava tentando encaixar nas fórmulas, é mesmo. Eu não tinha visto Pitágoras aí, tá certo. Pô. Qualquer coisa é só perguntar, velho. Conseguiu achar o valor do Não, Hzinho? agora tá indo. Agora tá indo. Faltava só o Hzinho, então. Saquei. Faltava um empurrão. Ixi, dá quebrado, C?
Possivelmente. Dificilmente tu Então, vai ter um triângulo só com tamanhos inteiros. então M, peraí, M é igual a 4, N 16, H 8 e C 17,8. M igual a Ah, 4, N 12. Tem alguma coisa errada aí, velho. não. Bem, eu vou fazer aqui rapidão. Vou tentar fazer rapidão. Vamos ver. Vamos encontrar o que dá para encontrar bem aí. Você já encontrou o M, né? O M12 você falou, né? É, Daí você tem que identificar que o 8 é a hipotenusa. Então, sim. 8 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais h ao quadrado. Então, 64 igual a 144 mais h ao quadrado. Peraí. Não, não, E não, não é o pelo. MC12, né? O M é 4. O M é 4. Tá. É, Você tinha encontrado o M igual a 4. isso. Igual a 4, é verdade. Você tinha encontrado o M igual a 4. Então, vai ficar 64 mais 16, ou melhor, menos 16. Isso. 64 menos 16 é quanto? É 36, né? 30, 36. ai, 48. 48? 64 menos 16 É, é 48? Pô, eu vou é. confiar em ti. Então vai dar a raiz de 48 aqui. Bem, a raiz de 48 é 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1. Então, vai sair 4 raiz de 3 para fora. Beleza? Tá. O que é que eu fiz aqui? Eu fatorei, tá ligado? Eu peguei o 48 e fatorei. Eu escrevi ele como a multiplicação dos primos que o formam. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Beleza? Nossa, que erro básico meu aqui, ó. Coloquei que a raiz de 48 era 8. Foi erro besta. Aí deu ruim. Mas entendeu o negócio da fatoração aqui? Sim? Então, tá bom. Então, feito o H, agora a gente pode encontrar o N, né? Uhum. Vai ficar 4 raiz de 3 igual ao 4 vezes o N, ou seja, o N é raiz de 3. Uhum. Então, 4, 4 raiz de 3, raiz de 3. De novo, dá para fazer Pitágoras, tu encontra o D, beleza? Tá bom, beleza. Então, deixa para lá. Agora vamos fazer outro sonho aqui, ó. Trigonometria nos triângulos. Então, nós vamos falar de seno, cosseno e tangente. A ideia do seno, cosseno e do tangente é o seguinte: os caras pegavam, buscando aquela ideia da proporcionalidade que eu falei lá no começo da aula, lembra? Uhum. Observando, por exemplo, num primeiro momento, que esse cara é paralelo a esse, certo? Daí você tem essas retas Uhum. perpendiculares. Então, a princípio é para seguir aquela lei do teorema de Tales. Uhum. Esse cara dividido por esse teria que ser igual a esse dividido por esse. Então, pela lógica, teria que ser igual a todo esse aqui dividido por todo esse aqui, pela mesma lógica. Ele teria que Uhum. ser igual a todo esse aqui dividido por todo esse. E de fato era, né? De fato era. As respostas davam sempre as mesmas razões. E esse valorzinho aqui, então sempre o mesmo, né? Se eu pegar esse tipo por esse, pegar esse tipo por esse, sempre dava o mesmo. O valor só mudava, porém mantendo ainda a igualdade aqui, quando eu fiz fazer as divisões, mas ele mudava, essa razão de proporção mudava, quando eu mudava o ângulo, né? Se eu fizesse um Uhum. ângulo mais grande foi para acabar, mas se fizesse um ângulo maior ou menor, né? Você tinha um valor de K maior ou menor também, certo? Uhum. Então, ah, com isso, né, eles pensaram assim, pô, já que esse valor depende do ângulo, então vamos chamar ele de alguma coisa que dependa do ângulo. Então, aí criaram o seno, entendeu? Seno, Uhum. prática, o seno do ângulo, o valor associado ao ângulo, é dado pela medida do cateto oposto, ou seja, no caso aqui estou pensando nesse cara, dividido por esse cara. Uhum.
sempre vai funcionar essas proporcionalidades, os valores vão ser sempre os mesmos. Se eu pegar esse cara e dividir por esse, vai dar o mesmo valor da conta que eu acabei de falar. Uhum. E esse valor é justamente esse K, que é justamente o valor do seno do ângulo. Então, sempre tem aquelas possibilidades que a gente lembrava na escola, né? Ou decorava o seno, né? O seno de 30, seno de 60, que eram os ângulos notáveis, Uhum. ou, né, usava as informações do triângulo, né? Dividia o cateto oposto pela hipotenusa, e para as outras funções, pegava os outros catetos. Beleza? Então, Beleza. em outras palavras, para resumir toda essa besteirada que eu falei, é só decorar o valor mesmo do ângulo, porque o seno depende do valor do ângulo, ou pegar o tamanho das medidas do triângulo e fazer a divisão. Vai depender do que o enunciado te dá, né? Do que o enunciado pede, etc. Beleza? Certo. Muito bem. Tendo em vista isso, né? Daí ele fala que dá para fazer a mesma coisa com o cosseno, só que o cosseno é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo, beleza? Uhum. Uhum. E a tangente não usa a hipotenusa, né? O seno e o cosseno usam a hipotenusa para chegar na resposta. A tangente usa o cateto oposto e o cateto adjacente, beleza? O que seria, por conceito, tangente de um ângulo, só para eu entender? Tangente do ângulo é pegar o cateto oposto e dividir pelo adjacente. Neste primeiro momento, não tem muita. Por conceito, você está querendo me dizer, em outras palavras, a interpretação geométrica. Isso, Só que nesse exato. momento a gente não quer ver a interpretação geométrica porque ela vai complicar, tá bom? Tá bom. Agora, para dar um extremo resumo do que seria, é o seguinte: você tem o plano cartesiano aqui, você tem um círculo trigonométrico. O seno vai ser o tamanho dessa sombra vertical, o cosseno vai ser o tamanho dessa sombra horizontal. A tangente vai ser o seguinte: você tem um ângulo, a sua reta vai bater lá, nessa reta que eu acabei de desenhar na vertical aqui, perceba que ela é, olha só, tangente ao círculo. Tangente significa, assim, a gente usa no dia a dia, a tangente é do ladinho, né? Uhum. Então, o valor que ela bate aqui de altura do ladinho é o valor da tangente, beleza? Tá bom. Tá bom, por isso que a tangente pode ser maior que 1, porque passou ali do tamanho do círculo, né? O círculo trigonométrico tem raio 1. A gente vai falar de todos esses detalhes quando for necessário. Nesse primeiro momento, a gente está querendo só entender como trabalhar com seno, cosseno e tangente para poder usar na física. Né? Que eu possa, assim, explorar muito profundamente o seno, cosseno e a tangente, mas o que a gente realmente precisa é conseguir fazer decomposição de vetores. E para isso, então, tu só precisa mesmo sacar, assim, de imediato, relaçõezinhas mais básicas, coisas assim. Bem, então, você pode copiar algumas regras, né? Você pode copiar essa regra aqui, fazendo um favor. O seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, é isso? Aham. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, ele está te dizendo uma coisa extremamente poderosa. Está te dizendo que, se você tiver o valor do seno, você pode achar o valor do cosseno do ângulo. Se você tiver o valor do cosseno, você pode achar o valor do seno do ângulo. É só isolar, né, aqui que eles acharam, né? Uhum. Muito bem. Dele prova, a gente vai ignorar a prova. Outra relação aqui. Seno de um ângulo é igual ao cosseno de 90 menos esse ângulo. E vamos observar isso no nosso triangulinho. Quando você terminar de copiar. Tá bom. Muito bem. Se liga então aqui, meu querido. Ó, seno de um ângulo, beleza. Igual cosseno de 90 menos um ângulo. Será que a gente consegue observar isso no triângulo rapidinho? Sim. Por exemplo, vamos pensar nesse triângulo aqui. Olha só que interessante. Se eu fosse pensar no seno desse cara aqui, seria quem? Seria o cateto oposto, ou seja, vamos escrever aqui, seno de alfa. Bem, tá escrito aqui. Preciso escrever. Vou só te mostrar as coisas, né? É o cateto oposto de hipotenusa. O cateto oposto é B. Tá, beleza? Agora, vamos pensar no cosseno desse ângulo beta. E vamos lembrar que isso aqui é um triângulo retângulo. Por que é importante lembrar que isso aqui é um triângulo retângulo? Porque alfa mais beta é 90. Uhum.
Uma vez que aqui é 90, 90 mais 90 é 180, soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, certo? Uhum. Isso. Então, em outras palavras, eu posso dizer que o beta é igual a 90 menos alfa. Aham. Pois é. Pronto. Agora vamos pensar no cosseno desse cara aqui. Também não é cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Também é B sobre A. Né? O cosseno do beta também é B sobre A. Então, o cosseno do beta é igual ao seno do alfa. Sim. E o beta, por sua vez, é esse cara aqui de baixo, 90 menos θ, 90 menos alfa. Então, tá provado. Uhum. Sacou? Tudo isso. Rapidalhos ali. Então, tá bom. A terceira relação. A tangente pode ser escrita como seno dividido pelo cosseno. Também pensando nos lados do triângulo. Se você dividir ali o que é o seno, que é o cateto oposto B pela hipotenusa A, e o cosseno, mesma coisa, vai cortar os A's, vai sobrar só BC. Ok? Certo. Então, provamos que é de fato a tangente, uma vez que BC, no nosso triângulo aqui, não é o cateto oposto e o cateto adjacente, Uhum. é aquilo que eu estava falando agora para você há pouco, que a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tem até aquele soca-toa. Para falar a verdade, eu nunca decorei direito o soca-toa, mas é um jeito de você decorar que o seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o seno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá bom? Uhum. Agora eu quero te ensinar uma coisa, né? Eu vou já dizer isso, porque isso vai aparecer em cálculo, e eu quando cometi esse erro, passei uma vergonha desgraçada e demorei para entender. Pode ser que vai aparecer logo esse limite aqui para você resolver. E aí, o que você pode fazer para resolver esse limite? Um aluno desatento pensaria o seguinte: eu posso cortar o x com x. Pode. Porque o x, ele, vamos dizer assim, ele faz parte da função seno. Ele é uma coisa que define a função seno. É uma forma de escrever a função seno. Você não pode, então, cortar. Entendeu? Uhum. Ele faz parte da função. Não é como se ele fosse um x solto que está multiplicando um seno. Entende? Tá. Parte Uhum. da função, ele não está multiplicando. Se tivesse, multiplicava. Mas não existe seno sozinho. Ele sempre acompanha o ângulo, tá vendo? Tá. Tá sempre falando de um ângulo específico. Rapaz, estou gastando minha saliva hoje. Tem um exemplo aqui que eu acho maravilhoso, esse exemplo 2. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sabendo que alfa é um ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? Menor que 90 graus. Menor que 90. De um triângulo retângulo ABC, ou seja, triângulo retângulo, 90 graus, aceita seno cosseno, teorema de Pitágoras. E que o cosseno de 90 menos alfa é 1/3. Calcule o valor da tangente. Então, ele não deu praticamente nada, né? Ele só falou do cosseno de 90 menos alfa, só. Será que com isso a gente consegue achar a tangente de alfa? Consegue. Se Uhum. você tem uma informação sobre o ângulo, você tem tudo desse ângulo. Tudo. Beleza? Então, vamos lá. Cosseno de 90 menos alfa. Com aquela propriedade, eu já consigo dizer que eu sei o valor do seno, certo? O seno vai ser Uhum. 1/3 também, tá? Da mesma forma que o cosseno menos alfa. Isso a gente tira da propriedade 2. A propriedade 1, normalmente chamada de relação fundamental da trigonometria, pode me trazer, então, o valor do cosseno. Então, você pode pensar, mas você já não tem. Não, não tem. Eu tenho o valor do cosseno de 90 menos alfa. Eu quero o valor do cosseno de alfa. Ok? Tá. Então, eu coloco o seno aqui, isolo o cosseno. Isolando o cosseno aqui, eu chego no valor dele. Sim, Tá. vai ficar uma coisa cheia de raiz, mas é o que tem, né? Uhum. Beleza. Agora, feito isso, temos seno, temos cosseno. Como é que a gente faz para encontrar a tangente? Terceira relação. Dividir um pelo outro. Então, fazendo essa divisão, claro, coisas de raiz aqui, né? Só matemática. O importante é que Sim. a gente consegue chegar, né? Tendo uma informação do ângulo, a gente consegue encontrar qualquer outra função trigonométrica. Beleza? Beleza. Muito bem. Então agora é contigo, cara. Se tu não conseguir, não tem problema, me fala, vamos aí para isso. Eu vou colocar aqui este probleminha. E
vou pedir para você tentar fazer aí. De modo geral, sem minha ajuda. Se tiver qualquer dúvida, é só falar. Você tem todas as funções trigonométricas escritas. Se precisar de qualquer coisa, é só perguntar. Beleza. X é 6,16, Y 5,12. Você não quer me enviar a tua conta para entender mais ou menos como tu fez? Tá. Eu fiz pela fórmula de seno e cosseno normal. Aham. Porque eu tenho hipotenusa, eu tenho o seno e o cosseno do ângulo. Então, pela lógica. Tá bom, tá certo. Bem, Aí, ó, te mandei. deixa eu ver. Seno y. Tanto você colocou o valor, passou o 8 multiplicando, achou y depois. Fez o mesmo, mas não precisa usar Pitágoras sempre, né? Pitágoras é uma ferramenta interessante, mas às vezes você pode ir direto pelo seno e pelo cosseno, principalmente quando ele dá ângulos, né? Então o negócio é o seguinte, cara, eu acho que a gente já falou o suficiente de trigonometria pensando no contexto de física. Então eu vou te mostrar o meu livro aqui de ensino médio mesmo, que mostra, né, como a gente tem que usar vetores.
Olha só, apesar de ele falar bastante de soma de vetor aqui e tal, eu não acho importante isso na física, sendo bem sincero. Saber somar vetor assim, tu vai usar isso pouquíssimo, pouquíssimo. O que tu tem que saber fazer é a decomposição de vetores. Componentes de um vetor, tá aqui nessa parte. Eu acho que eu te mandei esse livro, né? Sim, Uhum. não tenho certeza, mas descobri que agora o WhatsApp aceita arquivos gigantescos, então dá para mandar os livros agora pelo WhatsApp. Pirataria vai rolar solta. Componentes de um vetor. Quando tem um vetor na diagonal, né, você pode pensar ele como uma soma de vetores de um vetor horizontal e de um vetor vertical. Uhum. E a questão é a seguinte: uma vez que a gente identifica isso como um triângulo, né, a gente consegue associar as componentes com seno e com cosseno. Né? Agora há pouco a gente estava falando sobre o cosseno ser o cateto adjacente, certo? Uhum. Então, se você pensar neste triângulo aqui, né, o Vx é o cateto adjacente, certo? Uhum. Ótimo. Então, vamos pensar assim: cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente, ou seja, Vx, dividido pela hipotenusa, ou seja, V, o Vzão ali, né? Uhum. De tal forma que eu consigo uma expressão para o Vx, se eu quiser, para a componente horizontal, que é muito importante. Por exemplo, você estava me dizendo que estava fazendo um programa de trabalho e energia, né? Uhum. O trabalho, ele está sempre associado com o deslocamento. Uh, então, apesar do objeto se mexer em várias dimensões, tu vai estar preocupado só com aquela dimensão de estar rolando o deslocamento. Por exemplo, você está pegando uma mala, né? Está puxando ela assim. Beleza, tem uma força aqui. Mas o deslocamento é para cá, porque a mala não vai subir, a mala vai para frente. É uma mala de Correto. banquinho, por exemplo. Então você está interessado só na componente horizontal dessa força. Uhum. Por isso que a gente faz lá olha só, a gente não faz lá o F vezes D vezes o cosseno do ângulo, Uhum. porque na verdade tu está pegando aqui a Fx, a componente X do F. Ah, Tá? Sacou a ideia? Aqui, ó, ah. veja só. Quem que é a componente X aqui? V cosseno θ. Uhum. Eu passei o V pro outro lado multiplicando cosseno, entendeu? Então, a componente horizontal, de modo geral, está associada com o cosseno do ângulo. Ah. Beleza? É isso aí. E pela lógica, né, o componente vertical, que forma esse vetor aqui, vai estar associada, né, onde está ela aqui no desenho? Não está. Seria esse cara. Ou, Uhum. mais precisamente, seria esse cara aqui. Tá Certo, entendendo? porque é a projeção dela no eixo Y. Porque na realidade, né, sim, pode pensar dessa forma, mas quando a gente está falando de vetores, a soma de vetores que dá esse vetor aqui é esse vetor Mas esse, eu acho. mais esse aqui de baixo, né? Não Sim. é esse mais esse aqui. A questão é que você pode transladar ele para cá, fechar o Uhum. triângulo e entender de forma trigonométrica. Por isso Uhum. que eu falei bastante de seno e cosseno agora há pouco. Transladamente é o mesmo vetor, então tu consegue pensar como se fosse um triângulo, beleza? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta Diga. de física sobre isso aí que eu estava em dúvida ontem, só um parênteses. Por que que a fórmula do trabalho é vetor da força versus o vetor do deslocamento, certo? Sim, essa é a fórmula. Essa é a fórmula. Por que que, na real, existem duas fórmulas, né? Porque existe essa e essa que você acabou de mostrar aqui. Só que essa que você acabou de mostrar nos livros mostra como módulo. Módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo. É, como que eu interpreto isso? Não, na verdade, vos digo, nenhuma das duas está certa. Tá. Na verdade, as duas estão certas nos seus determinados contextos. Mas a fórmula mais geral que você pode ter é essa aqui, ó. É exato, é essa aí. Caralho, o que que é isso aí? Pois é. Isso aqui é uma integral de linha. O Tá. que ela faz? Vamos pensar o seguinte: você está subindo um morro, assim, ou tem uma ladeira cheia de coisas acontecendo, né? Pode ser que em cada momento, em cada ponto, tu tenha uma força diferente. Aqui tu vai ter uma força, aqui tu vai ter outra Sim, força. A sim. força, então, ela está dependendo da posição que você está, ok? E o trabalho, ele é sempre a força
vezes o deslocamento naquele lugar que você está trabalhando, entendeu? Certo. Portanto, o que é uma integral? Uma integral é uma soma. Então, ela vai estar somando todas as forças e deslocamentos em cada ponto. Vai ser o deslocamento, vai ser o deslocamento. Veja, o deslocamento sempre tangente a... Eu estou tentando fazer dessa forma, mas meu desenho está meio zoado. Sempre tangente ao caminho. Certo. Sempre indo para frente aqui o nosso caminho. Então, às vezes, olha só, tu tá com um ângulo legal, às vezes tu tá com um ângulo perpendicular. Aqui, essa força vai atrapalhar, porque ela tem um ângulo diferente de 90. Aqui, como é 90, ela não vai influenciar. Da mesma forma que quando eu ando para frente, a gravidade não me influencia, né? Uhum. O deslocamento para frente. Então, são detalhes assim, tá? O problema é o seguinte, como são muito detalhes, né? Como esses que eu estou citando aqui por cima, nós, no ensino médio, ou nas primeiras questões de física, costumamos trabalhar com situações mais simples. Por exemplo, nós vamos trabalhar com uma situação onde a força não varia. Aqui a força está mudando, tá vendo? Aqui, são forças diferentes. Mas, na verdade, normalmente, num problema de física, a gente está trabalhando com uma situação muito mais simples, né? Que você vai ter uma força constante. Uhum. De modo geral, assim, uma situação bem simples mesmo, o deslocamento vai ser na mesma direção da força. Uhum. Então, você pode dizer que o trabalho vai ser simplesmente força vezes deslocamento. Pode ser que não seja uma situação tão simples assim. Pode ser que tu tenha o caminho, o teu objeto se desloca para frente, como eu estava citando a questão da mala, né? Uhum. E a tua força, na verdade, não é para frente, ela não é diagonal, mas quem leva ele para frente é a componente X da força. Que eu posso pensar daquela forma, eu posso trabalhar simplesmente com o cosseno, porque o cosseno já vai me trazer automaticamente, né? Daí sim, você pega F, por quê? Módulo de F, você falou, né? Por quê? Porque normalmente a gente está interessado no módulo do vetor, no módulo, na intensidade só desse vetor, não na direção e no sentido, quando eu estou falando de ângulo, entendeu? Tá. Mas o enunciado pode ser que te dê como vetor, o vetor força é tanto, mas não quero saber direção e sentido, quero só módulo. Então, escrevo módulo. Mas se no enunciado me der, por exemplo, o vetor força é 10, eu coloco 10 aí também no módulo? Sim. Tá, simples assim. Contanto que ele te deu o ângulo, tu coloca 10, porque ele te deu o módulo, né? Ele falou que é 10 newtons. Isso. Aí ele vai te dar um ângulo ali, tu vai ter que colocar o ângulo e pronto, beleza? Tá bom. É isso. Então vai ser basicamente isso aí, nessa situação. Ela poderia ser cobrada, mas eu acho que no contexto do teu curso não vai ser, tá? Precisa de conhecimento em cálculo vetorial primeiro para fazer isso. Sim, mas eu acho que ela existe um próximo capítulo que é... Esqueci, mas no próximo eu vi que entra limite também. Ah, sim. Coisinhas de cálculo 1, pode ter certeza que vai ter. Tem cinemática lá, vai pedir para tu derivar a equação de Cinemática. função, Isso. O achar a próximo é velocidade. cinemática. Bem, eu acho que o próximo, se seguir a lógica, se você está em energia agora, o próximo vai ser colisões e momento linear. Cinemática já foi. Já não foi? Não. Sorvetão, vovô ateu, essas coisas aí, não foi, hein? Ah, já foi. Então, cara, tá Então, vendo? agora tu tem colisão agora. Sim. Colisão é barra pesada, porque envolve ao mesmo tempo energia e vetores. Então tem que estar bem esperto quando chegar lá, beleza? Mas deu para fazer uma boa revisão aqui de trigonometria, né? Deu sim. Show de bola, meu velho. Então tá bom. Para a próxima aula me traz essas questões que tu não conseguiu fazer. Vamos fazer elas, beleza? Eu vou te mandar ao longo do dia hoje. A próxima vai ser amanhã, e a gente pode ver amanhã, pode ser? Perfeito. Então tá bom. A Fechado, gente valeu. se fala. Até amanhã. Valeu, Valeu, abraço. tchau.